queremos ouvir a sua palavra, queremos praticar a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, aquele que na cruz se disponibilizou para que a gente tenha essa vida que nós temos no dia de hoje. Assim nós oramos, louvado seja seu santo nome. Amém? Amém. Ok, hoje eu quero falar de um assunto muito importante aqui. Amém? Quero falar hoje da oração. Que Deus me livre hoje de todos, amém? Que eu seja mais equilibrado. Amém? Quem mais para mim aí? Bem, eu quero falar da oração. A oração é um dos assuntos que tem sido muito negligenciado. E a negligência da oração tem causado vários estragos no cristianismo de hoje. A negligência de oração tem causado muitas lacunas no cristianismo de hoje. Por quê? Porque a oração não pode ser substituída a nada. Ok, como eu disse, que nós não podemos tomar um outro meio pelo qual nós podemos substituir a oração. A oração é um dos meios mais eficazes de nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra. Sabe, se você não ser forte em oração, dificilmente você vai meditar. Se você não ser forte em oração, dificilmente você vai cumprir outras tarefas. Glória a Deus, amém? John Byner, em seu livro Um Tratado sobre a Oração, ele define oração como derramamento de modo sincero, consciente e amoroso, de coração ou alma diante de Deus. Amém? John Byner, ele vai dizer que a oração é um derramamento de modo sincero e consciente de nosso coração, da nossa alma em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo diante de nosso Senhor. Dr. Sproul, ele vai dizer que a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser cristão, mas ninguém pode ser cristão e não orar. Isso vai nos levar a entender que a partir do momento que a gente para de orar, nós temos que se preparar, porque nós vamos parar de agir como cristãos. Dificilmente você vai agir como cristão distante da oração. Quando nós oramos, nós dizemos a Deus: nós não podemos nessa situação, mas o Senhor pode. Quando nós oramos, nós nos humilhamos, quer dizer que decidimos deixar toda a nossa inteligência, decidimos deixar todos os outros meios pelo qual nós confiamos que não seja Deus e confiamos apenas na força e no poder do Senhor. Amém. Amém, está vindo sozinho hoje, não estou feliz. Jonathan Edwards, ele vai dizer que a oração é para o cristão aquilo que a respiração é para o corpo humano. Quer dizer que quando o corpo humano para de respirar, há uma grande preocupação. Talvez essa pessoa morreu ou desmaiou. Então, quando o cristão para de orar, pode ser que diretamente que talvez ele já esteja morto. Senhor, já esteja mesmo morto, não é talvez? Quando o cristão para de orar, quer dizer que ele já está morto, porque a oração é a arma que vivifica o cristão. Dificilmente a gente ganha vida distante da oração. E nós precisamos levar muito sério a responsabilidade de orar. Amém. Leonardo Ravenhill, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele vai dizer: o púlpito pode até ser um aposento onde nós podemos expor os nossos talentos, mas é no aposento de oração que nós vemos os verdadeiros discípulos de Cristo. Os que verdadeiramente têm intimidade com Cristo é no aposento de oração.
Você pode ser um grande pregador sem ter vida de oração, como? Então, Leonardo Ravenhill diz que basta você ter uma mente brilhante, basta você ter uma mente que é capacitada a decorar certos versículos, certas frases, você pode tornar-se um pregador. E sabe, você vai tornar um pregador por motivo errado. Amém? Mas nunca você vai fazer uma oração eficaz com uma motivação errada. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Amém. Um grande registro da hipocrisia nos tempos de hoje, diz Adam Tozer Pink, A.W. Pink, ele diz que nós conseguimos ser uma coisa ao público, mas particularmente conseguimos ser outra que é totalmente diferente. Quer dizer que muitas vezes ao público nós nos apresentamos como homens fortes de oração. Muitas vezes ao público nós nos apresentamos como pessoas que amam a oração. Como disse Leonardo Ravenhill, é na oração que nós vemos os verdadeiros. A W. Pink vai dizer novamente que aquele que é visto pelos homens em reunião de oração publicamente orando e nunca foi visto particularmente no seu aposento por Deus é um hipócrita. Nós podemos ser grandes pregadores por motivos errados, como fazem os falsos profetas, mas dificilmente nós vamos ser verdadeiros homens de oração por motivo errado. Dificilmente, mas me chateia, é muito difícil. Quando a tua motivação é outra, meu irmão, particularmente você não vai orar. Talvez seja gostar de uma irmã, quando você vê ela está aqui, quanto mais ela aproxima, mais alto você está orando. Isso é hipocrisia. Amém? Um homem apaixonado, movido pelas suas emoções, você vê, ele fica muito quieto no programa. Quando a irmã chega, você vai sentir oração em inglês, em francês, em língua dos anjos, em árabe. Você vai sentir, não, até irmão que está de lado vai dizer que esse irmão é forte em oração. Mas só que a motivação dessa oração não é Cristo. E logo a oração está sendo movida por algo errado. E isso é hipocrisia. Existe muito nos dias de hoje. Amém? Amém. Hoje eu quero tratar aqui de uma forma muito séria. É o que nós olhamos hoje a tarefa de oração de uma forma muito séria. A oração, antes de tudo, é uma ordenança do Senhor. É recomendável para todos os cristãos. Quem é cristão? Aquele que busca Deus em espírito e em verdade. Cristo, que é a verdade absoluta, ele não está à procura daqueles que vestem melhor, ele não está à procura daqueles que usam melhores perfumes, não. Ele não está à procura daqueles que expressam melhor, ele está à procura daqueles que lhe buscam em espírito e em verdade. E é impossível que um cristão busque a Cristo em espírito e em verdade distante da oração. Eu quero que a gente entenda. Leonardo Ravenhill, seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele aponta o fracasso da vida de oração como a maior causa do fracasso do cristianismo de hoje. Jonathan Edwards, em seu livro A Oração Move as Coisas, também aponta a ausência da oração como a maior causa de desastre nos dias de hoje. Leonardo Ravenhill vai dizer que quando nós nos entregamos ao pecado, a gente para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Quer dizer que a maioria de desastres que temos nos dias de hoje é por nos distanciarmos de oração. Todo cristão que não ora
ele se comporta como se fosse, ele não precisa ajuda de Deus. Todo cristão que não ora, ele se comporta como se fosse tudo está bom, quer dizer que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Amém? Amém. Eu quero aqui apresentar algumas consequências daqueles que negligenciam o dever de orar. Amém? Amém? Amém. Jesus, ele caminhava com seus discípulos. Jesus, ele fez muitos sinais, ele fez muitas maravilhas com seus discípulos. Mas houve um dia que os discípulos, eles reuniram, esperaram Cristo depois da oração. Eles chegaram até Cristo. Nós temos um pedido a Ti. Não que você nos ensine a pregar, não que você nos ensine a fazer milagre, não que você nos ensine a profetizar, mas um pedido nós temos, Pai. Hoje nos ensine a orar como João tem ensinado a seus discípulos. Eu vejo que os discípulos estão crescendo porque, apóstolo, seria mais fácil eles pedirem que ele ensinasse a profetizar, porque se eles profetizassem naquele momento, eles teriam mais fama. Seria mais fácil, irmão Mechaque, se eles pedissem que eles ensinassem a operar milagre, porque eles estariam invadindo o hospital, curando, e assim teriam mais fama. Mas isso nos mostra que eles não queriam fama, eles queriam ter intimidade com Deus. Amém. Então nos ensine a orar. Amém. 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 Jesus ensina aos seus discípulos orando. Dá uma fórmula em que eles têm que observar alguns detalhes indispensáveis na oração. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. É pena que essa oração, ou seja, é pena que esses detalhes que Jesus dá hoje virou uma oração tradicional. Amém? Então, como eu disse, eu quero falar das consequências daqueles que não oram, ou seja, aqueles que negligenciam a oração. Qual pode ser a primeira consequência? Quero aqui apontar. Uma vez, novamente, Jesus estava orando e acordou os seus discípulos também para orar. Jesus se isolou para orar e quando voltou, os seus discípulos, eles dormiam. Jesus chamou novamente os discípulos e disse: vocês são meus discípulos, sim. Vocês me venham fazer milagre. Vocês me venham a pregar. Vocês me venham a curar. Mas eu quero vos dizer algo. Se vocês não orarem e vigiarem, apesar de serem meus discípulos, vão cair em tentação. Portanto, vigiai, orai para que não caiam em tentação. É bem possível que você passe todos os dias a ouvir sermões, a ouvir pregações e você venha cair em tentação. Porque muita gente está a substituir o dever de orar com ouvir pregações, ler livro. Não tem qualquer outro, oh Jesus, my Lord. Amém? Ok. Não tem qualquer outro... Amém? Que Deus nos ajude. Não tem qualquer outro meio que nós podemos substituir com a oração. Nós podemos andar com maiores teólogos, nós podemos andar com homens que nós achamos mais fortes, mas se nós não vigiarmos e orarmos, nós certamente cairemos em tentação. Apesar dos discípulos estarem com Jesus, Jesus lhes recomendou: vocês podem ser meus discípulos, mas se não vigiar e orar, vocês vão cair em tentação. Então a primeira consequência daqueles que negligenciam a oração é que facilmente eles são levados pelas mínimas tentações. Eles cedem. Por que então temos que orar? Porque tudo no cristianismo depende de Deus. O arrependimento, a salvação, a perseverança dos santos, a humildade, nunca você vai alcançar
por seus méritos próprios. Então nós temos que orar porque tudo isso não vem de nós, e isso vem de Deus. Amém? Amém? Amém. A igreja está me entendendo? Amém. Glória a Deus. A segunda causa, ou seja, a segunda consequência daqueles que negligenciam a oração é que a sua intimidade com Deus muitas das vezes depende dos bens materiais, ou seja, daqueles que eles veem ou deixam de ver. As pessoas que verdadeiramente têm intimidade com Deus, as pessoas que verdadeiramente oram, eles não dependem daquilo que acontece ou deixa de acontecer. Essas pessoas conhecem profundamente qual é o valor de estar sempre com Deus. Amém. Essas pessoas não são movidas pelos desejos errados. Sabe, antigamente os pregadores, eles levavam muito sério a oração, eles levavam muito sério a vida de oração. E por levarem muito sério a vida de oração, eles levavam muito sério a pregação. O que temos hoje? Abacuque vai dizer: ouvi a sua palavra e temi. Isso nos leva a entender que na medida que Abacuque foi ouvindo a palavra do Senhor, o temor ao Senhor foi aumentado. Neste século, quando você ouve a pregação, não é o seu temor a Deus que aumenta, mas o seu ego cresce. Nós vamos ver, antigamente, existiam pastores que quando pregavam, eles ameaçavam o inferno. Mas neste século, o diabo puxa a cadeira, cruza, aperta, assistir o pregador, a pregar. Na pregação nem ameaça o diabo, ele não tem medo. Porque sabe que o pregador só está pregando aquilo que ele colocou no coração dele, o diabo. Nós podemos ver pregações do passado, pregadores dizendo: eu disponibilizo o meu tempo, eu disponibilizo a minha vida, eu abro a mão do meu emprego, mas se alguém tiver de ir no inferno só por cima do meu cadáver, eu disponibilizo tudo que tenho, tudo que eu tenho de fazer, só para servir a vós, e vocês só vão no inferno por cima do meu cadáver. Hoje, você chega numa igreja, dos tempos atuais, a mensagem que você vai ouvir: você precisa conhecer mais aqui, o seu potencial. Quando você termina, antigamente, quando você acaba de ouvir a pregação, você vai em casa refletir: Deus, hoje eu quero me entregar a ti. Mas esse tempo, quando você ouve a pregação, vai em casa: aleluia, eu serei presidente, eu serei alguém na vida. Distante de você pensar na salvação. Glória a Deus, eu terei grande casamento. Por quê? Porque os pregadores de hoje pregam em torno do ego do povo. Eles procuram motivos para agradar o povo. Temos falhado bastante. Amém? Amém. Vamos mostrar. Uma vez Jesus falava com o povo. Jesus deu um discurso muito duro. Seria bom que a gente entendesse a Bíblia no original. Porque o discurso que Jesus deu é muito duro. Então, enquanto falava, em cada um daqueles que disponibilizavam a seguir a Cristo por motivo errado, começaram a se retirar. Jesus olhava o povo: hoje vocês vieram porque comeram pão, porque comeram peixe. Hoje vocês vieram porque uma vez beberam água que foi transformada em vinho, porque viram paralíticos andar, porque viram cegos a ver. Vocês vieram porque viram surdo a ouvir e viram mudo a falar. Mas hoje ninguém aqui vai comer pão de borla. Hoje aqui, ninguém aqui vai ver cego a ver. Os discípulos, ou seja, aqueles que se disponibilizam a seguir Cristo por motivação errada, começaram a se retirar um a um. E Pedro estava lá, olhava para Jesus, e Pedro pediu que Jesus fizesse alguma coisa.
A opinião de Pedro, Mano Mechaque, é que Jesus voltasse e se desculpasse com o povo. Jesus olhou a Pedro. Se você quiser ir, também vai. Pedro dá uma resposta que faz muita diferença, tanto no céu e na terra. Onde depois iremos. Se tudo que nós precisamos está contigo. O que Pedro está a responder aí, meu irmão? Eles vieram porque comeram pão e peixe, mas nós estamos contigo não por causa disso. Nós viemos porque a palavra que dá vida se encontra simplesmente em ti. Se eles, uma porta aberta é suficiente, nossa suficiência é simplesmente você, Jesus. Se eles aproximam a ti porque viram cego a ver, se eles só acreditam porque veem paralítico andar, nós acreditamos porque as palavras que nós precisamos se encontram contigo. Quando nós negligenciamos a oração, nós somos comovidos por coisas mínimas. Pesquisa milagres no Facebook, você vai ver um arranhão curou, Facebook. Alguém, como já havia ouvido um testemunho, foi comprar saldo de 500, lhe deram um saldo de 1000, foi dar testemunho. Alguém vai vir, hoje eu quero testemunhar a Deus. Hoje eu vou envergonhar Satanás. Está aqui a chave do meu carro. Essas pessoas, eles não têm verdadeira intimidade com Deus. A intimidade deles é movida pelos bens materiais. Quer dizer que quando não houver bens materiais, o povo foge. Onde cai a culpa? Pregadores deste século. Para uma alma se converter, é um exercício. O que é que acontece? Muitos pastores, eles perguntam: quem aceitou Jesus hoje? As pessoas vêm, ele vem em vossa mão, e dali a responsabilidade de orar por aquela alma, ele já não tem. E a alma estará morta por vários anos na igreja desse pastor. Quer dizer que terá milhares de pessoas indo no inferno na igreja de alguém que se intitula homem de Deus. Ele não sabe o que significa homem de Deus. Ele não tem verdadeira intimidade com Deus. Ele não tem. Que Deus te ajude. A terceira consequência, a negligência da oração, mas ele gera uma falsa autoconfiança. Quando nós negligenciamos a oração, nós vivemos de aparência. Nós ostentamos uma autoridade que nós não temos. Uma vez Jesus estava com os seus discípulos. Jesus, ele falava com os discípulos. Particularmente, eu quero falar um pouco aqui da reação de um dos seus discípulos. Jesus, ele sabia como lidar com cada discípulo. Jesus, ele sabia como e quando falar com seus discípulos. Existiu, uma vez Jesus falou: alguém há de me trair entre vós. Ele não mencionou nome. Mas quando ele trata com outro discípulo, que a sua maturidade era mais alta, Pedro, ele citou: você vai me negar. Mas quando ele falava quando ele
havia falado pela primeira vez, ele não citou nome. Por quê? Porque ele conhecia cada discípulo, qual seria a reação de cada discípulo. Mas acontece que uma vez ele disse que hoje eu serei tomado e todos vocês hão de se afastar de mim. Porque está escrito, como estava escrito em livro de Zacarias, Jesus falava e ele usava as escrituras para conversar com os discípulos. Jesus não falou que todos vocês hão de se espalhar hoje, todos vocês hão de me abandonar hoje. Não é porque ele não... Oh, Jesus, my Lord. As palavras estão fugindo muito. Ok. Não é porque Jesus perdeu a confiança aos seus discípulos, mas é porque estava escrito. Mas Pedro respondeu naquela noite: ainda que todos se afastam de ti, eu nunca, jamais me afastarei de ti. E se for possível, eu morrerei contigo. Jesus, ele usou as escrituras para divertir o povo. Mas apesar dele usar as escrituras, o Pedro ainda responde. Continuando Jesus, agora ele dá uma revelação particular ao Pedro. Pedro, aqui eu te digo que essa noite tu me negarás. Pedro olha para Jesus, continua negando. Isso jamais pode acontecer. Onde Pai tiver, eu também estarei. Pedro novamente afirma que ele disponibilizaria a vida por causa de Jesus. Jesus olhou para Pedro. João não estará presente, Tiago não estará presente e outros demais discípulos não estarão presentes. Mas o galo será minha testemunha se tu, Pedro, me negarás. Pedro olhou e continuou a ostentar uma autoridade que ele não tinha. Se Pedro se humilhasse e pedisse ajuda, Pedro faria a melhor coisa. Mas ele continua ostentando alguma autoridade que ele não tinha. E quando nós caímos, quando nós paramos de orar em primeiro lugar, nós caímos em particular, depois nós caímos em público. Quando nós negligenciamos a vida de oração, nós, em primeiro lugar, caímos em particular. A única coisa que vai manter conosco é apenas a aparência de homem de oração, mas homem de oração de verdade nós deixamos de ser. Nós caímos em particular e se prepara se você já caiu em particular, porque depois vai cair em público. Então, depois de Judas ter entregue a Jesus, os soldados vieram para prender a Jesus. Pedro, aquele que ostentava ter muita maturidade, ele age como Jesus jamais recomendaria. Pedro pega a faca e corta ouvidos de um dos soldados. Mas o Pedro que falava com Jesus alguns minutos atrás parecia ter muita maturidade, parecia ser equilibrado, mas ele ainda andava armado. Depois de Pedro fazer o que fez, como eu disse, que quando nós falhamos na oração, nós caímos em particular. Então, entre os discípulos e os soldados, Pedro já havia caído. E mais tarde, Pedro caiu em público negando a Jesus. Mais tarde, Pedro que jurou pela vida, que jurou, disponibilizou a vida, que morreria por Jesus, mais tarde jurou pela vida, que nunca tinha visto Jesus na vida dele. Quando nós caímos no particular, nós depois caímos em público. E outros sim, há uma grande hipocrisia no meio de nós. Porque notamos de novo, voltamos um pouco
onde já estivemos, o Pedro à frente de João, à frente de Tiago, à frente dos demais discípulos, à frente de Cristo, ele defendeu Jesus. Mas lá, onde ele estava sozinho, disse que não lhe conhece. Após